começar o nosso curso, que é o Espiritismo, que é um curso que nós pensamos em realizar para iniciantes. Meu nome é Ezequiel Mostra, sou fundador da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Poá, não é? Juntamente com outros companheiros. Nós, há mais de um mês, deliberamos iniciar esse curso e resolvemos fazê-lo através da criação de um grupo no WhatsApp, para as pessoas irem sendo adicionadas, aquelas que se interessavam, para poderem ir formando o grupo. Não vai terminar daqui a pouco. E aí, então, agora o grupo está formado e hoje é o dia de a gente começar esse curso. E a ideia nossa é que a gente faça o estudo em 15 aulas, que começa hoje a primeira. Hoje, na primeira aula, a gente vai fazer um estudo um pouco mais curto, porque esse estudo de hoje ele é mais curto mesmo, já foi proposital, para dar tempo também, uma oportunidade de nós nos conhecermos e cada um também dizer o que é que achou, o que é que pensa, o que é que espera do estudo. Tá? Eu sou um facilitador para a gente fazer o curso aqui, mas, vamos dizer assim, professor é só Jesus, aqui a gente é tudo aluno. Nós vamos aprender juntos. Todos nós aprender cada vez mais. O estudo começa hoje a primeira aula e vai até o dia 30 de novembro. Então a gente vai ter um total de 15 aulas distribuídos nesses 4 meses, já descontando os feriados que vão cair aí em datas de terça ou próxima, a gente vai pular, não é? E, então, a gente vai acabar fazendo esse estudo, é um estudo até rápido, porque serão 4 meses. Então, não é tão longo e vai dar tempo, mesmo sendo 4 meses, de a gente ter uma compreensão, ainda que não é mais aprofundada, mas a gente vai conseguir pegar um pouco de cada uma das obras, que são 5 as de Kardec, que é a doutrina espírita, esses 5 livros, né? Começando pelo primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, também depois o Livro dos Médiuns, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, e, por último, o livro A Gênese. Então, esses 5 livros são considerados a base da doutrina espírita. Então, nesse estudo que nós vamos fazer, é um apanhado dessas 5 obras, não é? É claro que não com a profundidade de cada uma, porque daí nós precisaríamos fazer o estudo de cada obra individualmente, e aí, então, nesse caso, levaria alguns anos. Mas o nosso objetivo aqui é fazer uma apresentação das 5 obras, não é? Nesse pouco tempo, 4 meses, por isso que o livro que é o Espiritismo tem esse objetivo mesmo, que é fazer uma apresentação geral da doutrina espírita para aquelas pessoas que estão começando agora a se interessar, ainda não conhecem com profundidade a doutrina espírita. Então vai ser muito bom para todos nós, não é? Esse estudo, eu considero isso. E vocês podem falar alguma coisa antes de eu propriamente entrar no assunto, não é? Do nosso estudo. A gente vai hoje, como eu tinha dito, estudar as aulas 1 e 2. Quem está com o livro físico na mão já deve ter dado uma olhadinha, aulas 1 e 2, não é? Que fala sobre o surgimento do Espiritismo, a aula 1, e a aula 2, ele trata sobre o tema Deus e as 3 revelações. Então, são essas 2 aulas que a gente vai hoje estudar, não é? E uma coisinha só, após cada uma das aulas, vocês devem ter olhado no livro, tem 3 perguntas, né, que são feitas. Hoje eu vou fazer as perguntas no final de cada aula, de cada estudo, e eu mesmo vou responder. Então são 3 perguntas na primeira aula e mais 3 na segunda, sendo que na segunda é dividida em parte A e parte B. Então no fim vão ser 9 perguntas. Eu vou perguntar e eu vou responder. Na próxima semana, na próxima terça, daí, eu vou deixar que vocês, se desejarem, se sentirem à vontade, possam responder também. E podem responder com as suas próprias palavras, do que entendeu, do que fixou. Não tem problema, não precisa ficar com vergonha, nem com medo de errar, porque nós estamos aqui mesmo para estudar e para aprender. Então não tem problema, não precisa envergonhar, não. Quem, por sua vez, quiser
responder em casa as perguntas e já vir com elas também já escritas, também pode, não tem problema, é até bom, porque daí dá uma estudada, porque conforme a gente responde a pergunta em casa, significa que você vai ter que ler o texto bastante para encontrar a resposta que vai estar dentro do texto e responder. E aí é onde vai fixar ainda mais o aprendizado. E esse é o objetivo. Bom, então, para Kardec, né, que é o fundador da doutrina espírita, o espiritismo não é uma religião, tá? Eu sei que, para a maioria, tem essa compreensão, mas para o próprio Allan Kardec, que é o fundador da doutrina espírita, o espiritismo não é religião. Para ele, o espiritismo sempre foi, e para ele continua sendo, e é ciência e filosofia. Então, no dizer dele, o espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, não é? Então ele considera que é uma ciência as relações que é possível estabelecer com os espíritos. E ele considera como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Então, as consequências morais que decorrem das relações com os espíritos, que é, no caso, a moralidade de todos nós, o caráter, é que ele considera como sendo a filosofia. E ele diz ainda que o espiritismo é, assim, ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo espiritual. Então, o que ele quer dizer? Que é uma ciência a natureza, a origem e o destino dos espíritos. Porque quase todos nós no planeta inteiro nos perguntamos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E onde vamos tem mais gente lá. Quem é que está lá? Se eu for para lá, onde é que é? O que é que eu vou fazer lá? Como é que vai ser da minha vida quando a minha vida aqui acabar? Então ele considera que essas pesquisas, essas buscas, são uma ciência, não é? Uma ciência espiritual. E ele considera que as relações com o mundo espiritual são uma filosofia. Portanto, ele não considera uma religião. Por quê? Vamos ver. A religião, ela é fixa. Ela não se altera. Por exemplo, você pega o Bhagavad Gita, que é um livro sagrado dos hindus, ou mesmo a Bíblia Sagrada, ou mesmo a Torá, que a Bíblia Sagrada, vamos dizer que seja cristã, e a Torá, que são o Pentateuco dos judeus, né, dos hebreus. E o Alcorão dos muçulmanos. Né? Então, esses livros sagrados, eles não são inalterados. Por quê? Porque são considerados livros ditados pelo próprio Deus. Então, não muda, não se altera. Então, você tem, por exemplo, passagens da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, que são aquilo e ponto final. Enquanto que o Espiritismo, por não ser considerado por Kardec, não ser verdadeiramente uma religião, está sempre num processo de crescimento, de conhecimento e de avançar. O próprio Kardec falou que se a ciência comprovasse alguma coisa que o Espiritismo fosse contrário, e a ciência comprovasse, ele disse que então ficássemos com a ciência, porque ele considera o próprio Espiritismo uma ciência. Então, que não é estático, que está sempre num processo de avançar, de crescimento. Porque se nós considerarmos o que nós sabemos hoje, o que nós sabíamos no passado, houve mudança. Muitas coisas que nós imaginávamos que eram, não são mais. Porque no passado, o entendimento de todas as pessoas na humanidade era que o planeta Terra era o centro do universo. E que as estrelas ficavam ao redor do nosso planeta para embelezamento para nós. E isso era uma coisa que era a compreensão daquele tempo. Hoje nós já sabemos que, na realidade, não é assim. Não é? Que o planeta Terra é um dos planetas do Sistema Solar e que o Sistema Solar é um dos sistemas da nossa galáxia e que existem bilhões. E mais, que existem bilhões de galáxias.
galáxias só neste universo. E que, para além disso, há outros universos. Então, vocês vejam a grandiosidade da criação de Deus. Não é? Então, é por isso que, no dizer de Kardec, o Espiritismo, na realidade, é uma ciência e é uma filosofia. Então, nós começamos por aí, para a gente entender. Bom, a gente agora entrando propriamente na primeira aula, trata da primeira aula sobre o tema o surgimento do Espiritismo. Então, na realidade, como vocês devem intuir ou alguns saber, o Espiritismo propriamente dito surgiu com a edição do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, não é, da doutrina espírita, que foi editado em 18 de abril de 1857 em Paris, na França. E que foi editado pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era um professor, não é? E que ele adotou o pseudônimo Allan Kardec. Pseudônimo esse que foi informado pelo espírito Zéfiro, não é? Espírito Zéfiro, que disse para o Kardec que esse nome era um nome que o próprio Denisard Rivaio usou em uma encarnação anterior dele como sacerdote druida. Então ele usou esse nome por causa do nome que ele usava em uma encarnação anterior como sacerdote druida. Ele resolveu usar esse nome e usou esse pseudônimo. Ele fala que até para não misturar com os livros didáticos que ele tinha editado. Ele já tinha editado muitos livros didáticos e ele não queria que houvesse uma mistura, ele queria que houvesse uma distinção, uma separação. Interessante que esse espírito Zéfiro, que disse isso para Kardec, segundo informam os espíritos, se trata de uma encarnação mais recente de Valdo Vieira. Valdo Vieira, que foi companheiro de Chico em obras psicografadas, algumas, até que eles se separaram. Mas Valdo Vieira e Chico Xavier trabalharam juntos em psicografias, em alguns livros foram editados pelos dois. Não é? E que, então, esse espírito Zéfiro, que teria dito isso para Kardec, do nome dele, seria uma encarnação de Valdo Vieira. Valdo Vieira, que, como vocês sabem, atualmente está desencarnado. Bem, então, o Espiritismo surgiu propriamente com a edição do Livro dos Espíritos em 1857, ano 18 de abril, em Paris, na França. Entretanto, antes da edição do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, houve precedentemente várias pessoas e médiuns, que até então não havia essa denominação, que já apresentavam mediunidade, já falavam sobre isso. Não é? Por exemplo, o Emanuel Swedenborg, né, que desencarnou em 1772, ele manifestava a mediunidade muito elevada, não é? Então, por exemplo, ele tinha mediunidade de presciência. Então, ele previa coisas que iriam acontecer. Então, uma coisa que ele previu, por exemplo, é que uma casa de um vizinho dele que morava a 400 quilômetros de distância ia pegar fogo e pegou. Como é que ele poderia saber disso? Naquela época, não tinha meio de comunicação. Para você viajar a 400 quilômetros de distância, era a cavalo. E demorava semanas. Então, não tinha como ele saber. Não é? Outro também, que desencarnou em 1834, portanto, antes do surgimento do Espiritismo, foi Edward Irving. Esse Edward Irving era um pastor presbiteriano. Ele tinha mediunidade que nós chamamos de mediunidade de... aquela que a pessoa fala vários idiomas. Né? A pessoa, por exemplo, fala só o seu idioma, acho que é filoglossia, uma coisa assim. Então a pessoa começa a falar em outros idiomas. Né? Como aconteceu, por exemplo, na época de Jesus, com o Pentecostes. Vários dos discípulos de Jesus começaram a falar vários idiomas. E, inclusive, aconteceu uma coisa muito interessante naquela época do Cristo, que, por exemplo, como vocês sabem,
havia uma mistura muito grande de raças, de pessoas, de povos vários que ficavam por ali, na região da Galileia, e cada um falando o seu dialeto, o seu idioma diferente. O idioma comum naquela época era o latim, mas nem todos falavam o latim. E, no entanto, para você conseguir se comunicar com essas pessoas que não falavam o latim, que era o idioma comum, você tinha que falar o idioma da pessoa, senão você não conseguia se comunicar com ela. Quando esses discípulos de Jesus iam fazer as palestras, as pregações, isso depois do desencarne de Jesus, eles falavam o idioma deles, que no caso era o hebraico, né? E alguns falavam um hebraico bastante curto. E, no entanto, todas as pessoas que se encontravam presentes, mesmo não falando o idioma hebraico, falando o seu próprio idioma, alguns dialetos, entendiam perfeitamente o que os discípulos de Jesus falavam. Então, isso também era uma mediunidade naquele tempo. E esse pastor presbiteriano, Edward Irving, tinha essa mediunidade. Ele desencarnou em 1834, portanto, também um pouco antes do surgimento do espiritismo. Um outro também que desencarnou em 1910, aí então, ele nasceu em 1826, ele viveu bastante, hein? Naquele tempo, né? Ele também era um precursor do espiritismo. Esse senhor era considerado profeta da nova revelação, né? Ele nasceu às margens do rio Hudson, em Nova York, nos Estados Unidos, não é? E ele tinha mediunidade de clareaudiência e clarividência. O que são essas duas mediunidades? Mediunidade de clarividência é você enxergar com o olho, não é? Espiritual, e não o olho físico. Então, por exemplo, consegue enxergar espíritos desencarnados, não é? Então, o espírito desencarnado se aproxima de você, você consegue vê-lo. Coisa que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos. E ele também ouvia. Então, o espírito falava com ele, ele ouvia o espírito. Não ouvia com o ouvido físico, do nosso corpo físico, mas com o ouvido espiritual. E ele conseguia ouvir perfeitamente. E ele tinha também uma mediunidade que era fantástica. Ele conseguia, com essa mediunidade de clarividência, enxergar através dos corpos. Então, era uma mediunidade que é chamada também de mediunidade de raio-x. Então, ele olhava a pessoa que vinha procurá-lo, porque tinha algum problema de saúde. Normalmente, as pessoas iam procurá-lo porque estavam doentes. E os médicos, naquele tempo, sobretudo naquele tempo, porque a medicina naquela época, mais de 100 anos, era uma medicina ainda muito arcaica, não é? Então, os médicos não conseguiam identificar a doença que a pessoa apresentava. Então, elas iam a esse senhor, Andrew Jackson Davis, e ele via por dentro do corpo da pessoa como se ele estivesse usando um aparelho de raio-x que temos hoje. E aí, então, ele via o órgão doente. E aí ele falava, olha, está com essa doença, esse órgão está com esse problema, não é? E ele ajudou a curar muitas pessoas. Não é? Bem, as pessoas que são mais assim importantes como precursoras do surgimento do espiritismo propriamente, também ocorreu nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Não é? São duas irmãs, a Kate, que tinha 14 anos, e a Margaret. Então são duas irmãs, né? Uma de 10 anos e uma de 14, e qual que era a mediunidade delas? Mediunidade que elas tinham muito fluido vital, né? E elas apresentavam emanações, né, desses fluidos, e os pais delas foram morar em uma casa muito simples até, não é? E que eles não sabiam, mas as pessoas que moravam próximas sabiam, era uma casa que era considerada mal assombrada. Não é? Então, as pessoas na vizinhança tinham muito medo, não é? Porque na casa fazia barulho, não é? Viam fantasmas na casa. Então, o dono da casa não conseguia alugar a casa e também ele saiu de lá, porque ele não quis ficar também, ele também ficou com medo.
Ele não conseguia alugar e nem vender. Então a casa ficava um local que ninguém nem passava perto. E aí essa família pobre, por desconhecer, alugou e estava morando lá. E aí aqueles problemas surgiam. À noite, quando eles iam dormir, a família fazia barulho. Pedra jogando, porta batendo, né, gaveta abrindo e fechando, coisas caindo, facas. E todo mundo ficava com muito medo, assustado. O que poderia ser aquilo? E não via ninguém. Eles iam verificar o que era e não viam nada. Né? E começaram também a ficar assustados. Até que essas irmãs que tinham essas mediunidades falaram assim, sério, né? Olha, se for algum espírito, que então se pronuncie, fale e diga o que quer. Porque nós estamos aqui, nós estamos morando aqui, e o espírito, se for o espírito, fale o que quer. Gente, acabou que o espírito realmente se comunicou, né? Elas ouviram os espíritos que falaram com elas e disseram, esse espírito falou, que foi um morador ali da casa e que teria sido assassinado há muito tempo atrás e o corpo dele estava enterrado ali na casa. E aí, então, acabou que foi feita uma escavação na casa e realmente encontraram o cadáver, né, desse espírito lá, o que trouxe credibilidade, não é, a essas irmãs Fox. Não é? Sobre esse assunto de fantasma, gente, vou passar para a gente trazer para vocês um caso. Vocês devem conhecer o Wagner Borges, não é? Que é um projetor da consciência, muito conhecido, tem vídeo no YouTube, e ele contou um caso também assim, de fantasma, né? Que ele frequentava um centro espírita no Rio de Janeiro, e aí falaram também que lá por perto tinha um local onde tinha fantasma, as pessoas lá foram lá reclamar e pedir para ajudar. E ele fala que foi lá com alguns amigos, médiums também, mas que quando o fantasma, que eram 3, apareceram, os amigos dele ficaram com muito medo e foram embora, ele ficou sozinho. E ele, como o Wagner tem clarividência, viu os espíritos, eram 3 espíritos, né, que apresentavam uma cor negra, né, da pele, e eles se apresentavam segurando a cabeça aqui na mão, carregando do lado, aqui segurando assim, como se estivesse carregando uma sacola, eles carregavam a cabeça, e portanto eles se apresentavam sem a cabeça. Imagine, alguém que passa ali e vê, vai morrer de medo, vai fugir. Aí então o Wagner fala que conversou com os espíritos, embora com muito medo, mas não fugiu. E falou para eles que eles, aquela cabeça que eles estavam segurando não era a cabeça deles, que era uma cabeça que eles mesmos criaram e plasmaram. Porque se fosse a cabeça deles, como é que eles estariam conversando com ele, Wagner Borges, se a cabeça estava ali, fora do pescoço? E aí ele falou que os espíritos, portanto, não precisavam, né, ostentar aquela aparência sem cabeça, e naquele mesmo momento esses espíritos criaram a cabeça normal, né, e aquela cabeça que eles seguravam, ela desapareceu. Nisso, os mentores que estavam ali presentes resgataram os espíritos e os levaram para tratamento e reajuste. Então vocês vejam que essas coisas são reais e verdadeiras. Né? Bom, aí a partir, esses assuntos que eu falei são precursores, então, portanto, antes do Espiritismo. E aí, então, foi que começou a surgir as tais mesas girantes. O que eram as mesas girantes? Eram o seguinte, as pessoas ficavam em volta da mesa, né, os médiuns, né, colocavam a mão em cima das mesas, e as mesas se erguiam e batiam o pé. Cada vez que dava uma pancada com o pé da mesa, e ela fazia isso por si sozinha, significava uma letra do alfabeto. E dessa maneira surgia um meio de comunicação. Né? Então uma pancada era a letra A, 2 pancadas era a letra B, 3 pancadas era a letra C. Então com isso dava para comunicar com os espíritos. Formulava-se uma pergunta oralmente, e o espírito respondia com aquelas pancadas. E as pessoas iam anotando, né, letra por letra, até formar um nome, uma frase, e assim, era um negócio meio arcaico, difícil, mas dava para comunicar. Bom, isso aconteceu não só nos Estados Unidos, como também na Europa. Né? E isso, na época, virou uma febre. Todas as camadas sociais
começaram a participar, a invocar espíritos, e mesa girante para cima e mesa girante para baixo. Virou uma febre, né? E só se falava isso, né? Inclusive entre as elites. E em 1855 chegou ao conhecimento de Allan Kardec, através de um amigo, sobre isso. E ele disse assim: ora, isso não tem nenhuma razoabilidade. Por quê? Uma mesa não tem cérebro, não tem consciência, portanto, não tem condições de uma mesa se comunicar com ninguém. Então, isso para mim é uma coisa surreal, imaginária, para pessoas desocupadas que não têm o que fazer. Porque imagine uma mesa, não é, que é inorgânica, que não tem vida, né, uma mesa, não é? Como é que uma mesa vai se comunicar com uma pessoa? Só consegue se comunicar com alguém quem tem consciência e inteligência. A mesa não tem inteligência, tampouco consciência e não tem cérebro. Então não é possível. Isso em 1855. Bom, aí então, depois, um amigo fala assim: bom, tá certo, você acha isso, a gente não vai discutir. Mas aí, quando chegou em maio, né, de 55, esse amigo de Kardec falou: então, mas a gente não custa ir lá ver. Porque realmente o que você fala está correto. Mas vamos lá olhar isso aí. Não custa nada. O Kardec resistiu, mas acabou aceitando isso só para tirar limpo, para tirar dúvida, mas ele não acreditava mesmo. Mas foi em uma sessão das mesas girantes. Chegando lá, ele primeiro olhou se não tinha truque, né? Algum fio, esses fios de pesca, né, que é meio invisível, se não tinha nenhum fio amarrado, se não tinha ninguém que estivesse fazendo alguma falcatrua, não é? E ele observou, ele ficou assim atento, olhando tudo, e viu que não tinha nada disso, não é? Então ele viu que aquilo ali não tinha ninguém, não tinha enganação. E ele realmente viu que a mesa batia lá, fazia as pancadas, e não havia ninguém manipulando. A conclusão que ele chegou foi que alguma força inteligente que está manipulando isso. Não é a cadeira, não é a mesa. Então, a conclusão dele é que não é a mesa propriamente que está respondendo pergunta alguma, mas é um ser inteligente que, de alguma forma, está manipulando a mesa e respondendo. Então, não é a mesa. A mesa está sendo um objeto usado por essa força inteligente para responder. Aí ele começou a se interessar. E aí ele começou a estudar metodicamente e, com o tempo, inclusive conversando com vários médiums, não foi só um e nem foi só na França, foi médiums no mundo inteiro, não é? Com os quais ele passou a se corresponder. E aí, então, aconteceu que, em 1857, ele editou o Livro dos Espíritos, não é? Mas começou dessa forma, tá? Bom, sobre essa aula 1 propriamente, nós estamos com pouco tempo, eu vou tentar correr, tá? Tem 3 perguntas, tá? Qual a importância dos antecessores para o surgimento do Espiritismo? E eu já vou responder. Prepararam o terreno para a codificação de Kardec. Pergunta 2. Qual a contribuição das mesas girantes para o Espiritismo? Resposta. Produziram excelentes resultados na comunicação com os espíritos, permitindo o estudo sério das manifestações por Kardec. Pergunta 3. Como Kardec analisou as comunicações espíritas? Resposta. Estruturou o trabalho da codificação de maneira metódica, utilizando-se de inúmeros médios para realizar a comparação e a fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e outras vezes repetidas. Outra pergunta. Qual trabalho surgiu dessas primeiras observações? Resposta. O trabalho resultou na primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Eu vou ter que correr agora porque a gente tem 1 hora só e vai dar daqui 10 minutos, tá? Porque é só 1 hora que a gente tem para fazer a aula. A parte 2, a aula 2, ela é sobre o tema Deus e as 3 revelações. Bom, Kardec perguntou para o Espírito de Verdade que é Deus. Ele não perguntou quem é Deus, né? Mas perguntou
que é Deus. E o Espírito de Verdade respondeu: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então foi essa a resposta que Kardec deu, no caso, sobre essa pergunta, né? E as 3 revelações, como eu havia dito, são aquelas referentes à primeira revelação, que foi trazida por Moisés, né, que são os 10 mandamentos. Depois, a segunda revelação, a trazida por Jesus, não é? Que é o seu Evangelho. E a terceira revelação é o próprio Espiritismo, que foi coordenado pelo Espírito Verdade. Tá? E para a gente... Tá faltando 5 minutos para acabar a aula, tá? O nosso estudo. Resumindo, eu vou fazer as perguntas e responder também, porque faz parte do estudo e condiz também com a própria aula. E aí, a pergunta é: onde podemos encontrar Deus? Porque, como eu disse, os espíritos superiores informaram que Deus é a causa primária de todas as coisas e é a inteligência suprema do universo, não é? Mas aí a pergunta aqui é: onde podemos encontrar Deus? Será que nós temos condições de encontrar Deus? Não é? Então, na verdade, a resposta é: nós podemos encontrar, mas dentro do nosso coração. Nós não podemos encontrar na criação, porque onde nós estamos imersos na criação de Deus. E Deus, portanto, não está... nós não vamos encontrar na sua criação, porque Ele criou tudo que existe. Mas nós vamos encontrá-lo dentro do nosso coração, dentro do nosso sentimento, dentro do amor que nós ostentamos em nós. É aí que Deus está, porque Deus é só amor. Então, na medida em que nós vibramos amor, é aí que nós entramos em conexão com Deus, e é aí que nós vamos encontrar Deus. E aí tem uma outra pergunta que diz assim: no que Jesus se diferencia de Moisés na apresentação de Deus, não é? A diferença é muito simples. Então, Jesus nos apresenta um Deus que não é aquele Deus vingativo que Moisés apresentou, né? Que Moisés, inclusive, chamava Deus de o Senhor dos Exércitos. Enquanto que Jesus nos apresenta Deus como o Pai, né? Criador que auxilia a sua criação, emanando amor, não é? Base de suas leis universais que regem a tudo. Então, Jesus nos apresenta Deus como um pai amoroso. E Moisés, àquele tempo, na primeira revelação, nos apresenta Deus como um Deus vingativo. É por isso que até hoje as pessoas falam que são tementes a Deus. Temem a Deus porque ainda têm a compreensão do Deus que foi apresentado por Moisés, que é um Deus muito bravo, não é? Que é um Deus vingativo. E a terceira é: qual a definição de Deus na doutrina espírita? Que foi a que eu acabei de falar para vocês agora, não é? A inteligência suprema, não é? E criador, causa primária de todas as coisas. Essa é a parte A da aula 2. E agora a gente tem a parte B, que é o maior mandamento. Sobre isso, foi um questionamento que foi feito pelos fariseus a Jesus para ver se conseguiam pegá-lo no contrapé, e perguntaram para Jesus: Senhor, sei que és mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Não é? Eu estou vendo aqui que vai terminar em 5 minutos, mas vai dar tempo, tá? Qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o maior de todos os mandamentos é que devemos amar Deus sobre todas as coisas. É o amor a Deus sobre todas as coisas, não é? E amar ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então a gente ama a Deus de formas diferentes. Por quê? Cada um tem um entendimento, tem um grau de entendimento diferente. Então é conforme a nossa... O que nós temos dentro de nós e o que nós temos dentro do conhecimento que nós temos, de todo o nosso entendimento, é que nós vamos conseguir amar a Deus. E também amar ao próximo como a ti mesmo, não é? Isso também
foi que Jesus nos ensinou. Então, o primeiro mandamento e o segundo, ele fala que os dois se complementam e que, no final, os dois são um só mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é? E tem uma pergunta aqui que diz assim: como compreender a proposta triangular do amor de Deus ao próximo e a si mesmo? Então, como é que a gente entende isso? Né? Amar a Deus, não é? Amar a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. Então, são três coisas, três formas de amar. Amar a Deus, amar a si próprio e amar ao semelhante, amar ao próximo, não é? E aí, essa pergunta, a resposta é a seguinte: que Deus, quem ama a Deus, que é o puro amor, necessariamente está vibrando na faixa de energia do amor, né? Então, se você ama Deus, significa que você está na faixa de vibração do amor. Para você poder amar a Deus, você tem que entrar na faixa de vibração do amor, porque senão você não consegue, porque Deus é o puro amor, né? Porque, por exemplo, se você está na faixa da vibração da violência, do ódio, do rancor e da vingança, você está fora da faixa da vibração do amor, portanto não tem como você amar a Deus nessas condições. Você pode ir na igreja, você pode ir no centro espírita, onde for, mas você não consegue amar a Deus estando vibrando nessas outras faixas de vibração, né? E se você consegue amar a Deus estando na faixa de vibração do amor, automaticamente você está amando a si próprio. E automaticamente você vai estar amando tudo o que existe, toda a obra da criação de Deus, incluindo o nosso semelhante, não é? Então, a gente está agora com 2 minutos para encerrar, não é, o nosso estudo, porque começou quase 19, um pouquinho antes. Então, eu diria assim que, embora tenha sido um pouco rápido, porque eu deixei também um tempinho no começo para a gente conversar, e para as pessoas dizerem o que é que estariam esperando desse estudo, mas na próxima aula a gente vai ter um tempo maior para poder discorrer e falar, tá? Então, hoje foi uma primeira aula, foi tudo um pouco meio ligeiro, mas por uma primeira apresentação nossa, né, sobre o que é o Espiritismo. E como eu falei para vocês, o estudo sobre o que é o Espiritismo é um estudo realmente, um apanhado geral da doutrina espírita. A gente fala um pouco de cada coisa. Hoje, então, foi aquela básica inicial sobre o sofrimento do Espiritismo, o que é Deus, né, a terceira revelação, que é o próprio Espiritismo.